Bem-vindos, queridos companheiros, bem-vindas a este nosso encontro de hoje, elevando os nossos pensamentos até onde encontra-se o nosso Mestre Jesus, procurando mentalizar a paz, a harmonia, para que possamos receber as intuições necessárias, as instruções, os ensinamentos, e que de alguma forma também possamos contribuir de uma forma muito simples, amorosa, dentro do possível. Nesta noite, nos colocamos à disposição do plano espiritual para tratarmos de um tema de grande relevância. Não acrediteis em todos os espíritos. Meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como a algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Não peçais ao Espiritismo prodígios, nem milagres, porquanto ele formalmente declara que os não opera. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza, facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente. Ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos por si só nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Esse um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios, levanta ela o véu. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo
revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias, antes que se conhecessem as relações mediúnicas. Eles atuavam de maneira menos ostensiva pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nestes últimos tempos, se hão apresentado como alguns dos antigos profetas, como o Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. São João adverte contra eles os homens, dizendo: meus bem-amados, não acrediteis em todo espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos. Caracteres sempre morais, nunca materiais. É a maneira de se distinguirem dos bons e dos maus espíritos, que, principalmente, podem aplicar-se estas palavras de Jesus: pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. E assim, queridos amigos e companheiros, vamos refletir sobre as máximas que nos foram trazidas, aplicando este conteúdo técnico-científico sobre os espíritos aos tempos contemporâneos que vivemos por enquanto. É notório observarmos, primeiro, que ainda insistimos profundamente em valorizar extremamente o mundo material, quando esta realidade já está em transformação profunda e, desta forma, consequentemente, colhendo dores, sofrimentos. Quando olhamos ao nosso redor, podemos falsamente ter a impressão de que tudo piora, mas podemos afirmar categoricamente
que nada mais está acontecendo nesse momento do que profundas transformações e preparações para que este planeta se torne apto a frequentar as energias superiores, migrando a nossa população e o nosso ambiente para a quinta dimensão. Enquanto estivermos presos na terceira dimensão, nos aspectos materiais, já mesmo após tantas orientações e avisos, colheremos aquilo que nos foi ensinado. Dentro desta máximas que foram trazidas para nós sobre a qualidade dos espíritos, não podemos negligenciar que num momento de tão profunda transição planetária e espiritual, estamos cercados dos espíritos malignos, atrasados, insistentes em manter o domínio sobre aqueles que têm dúvidas, que esmorecem diante das instruções superiores. Não foram poucos os companheiros que nos trouxeram luz, orientando os nossos caminhos e os nossos movimentos. Chamamos a atenção para assuntos recentes que temos observado nas chamadas redes sociais, aonde igrejas, religiosos, alguns youtubers têm utilizado as mídias atuais para manipular, para falsear, para replicar notícias, informações maldosas, mentirosas, falsas, induzindo aos companheiros vigentes neste ambiente que são recebedores de mensagens. Eu escutei essa semana um pastor dizendo que tinha recebido mensagens de Deus, mas se você comprasse o curso dele, você teria todas as respostas que você precisasse. Por isso, queridos companheiros, é nítida ao nosso redor os espíritos da verdade. Não nos iludamos com as igrejas repletas, casas de orações lotadas, mas com mensagens vazias. Aqueles companheiros que abriram suas mentes para o aprendizado do mundo dos espíritos, vai aprendendo a distinguir as falsas mensagens das verdadeiras mensagens. Não são poucas também as vezes que observei o esforço em criticar e tentar desmoralizar os companheiros que trazem mensagens fortes, que posicionam a importância dos verdadeiros valores morais,
que muitas vezes tenta-se quebrar as questões da sexualidade, do comportamento das famílias, das falsas liberdades, minando os conceitos morais da base da nossa sociedade. E aqueles que alertam e orientam neste sentido são muitas vezes nas ditas redes sociais criticados e menosprezados, para tentar destruir as verdadeiras palavras com mensagens falsas. Por isso, companheiros, iniciamos este nosso bate-papo de hoje com a leitura na íntegra do assunto que está presente. Eu até esta semana observei alguns comentários quando foi dito o seguinte, que Allan Kardec escreveu com grande propriedade o seu Pentateuco, mas que a passagem de Chico Xavier pela Terra trouxe o aprofundamento, trouxe o melhoramento, trouxe a ampliação do conhecimento sobre a doutrina dos espíritos, que é o mundo que nós vivemos. O mundo que nós vivemos não é apenas esse mundo material que nós vemos quando estamos encarnados, mas as colônias espirituais fazem parte deste ambiente terrestre, e que tanto estejamos no mundo encarnado ou estejamos nas colônias espirituais desencarnados, estamos em processo de progresso e evolução. E que para nós atingirmos as condições necessárias da quinta dimensão, inclusive mudanças cromossômicas e genéticas, passaremos para sair desta vida grosseira, desta vida ainda presa a conceitos insistentemente mantidos de dor e sofrimento, para nos elevarmos para a luz, para a pureza, para a paz interior, a fim de que possamos ajudar os milhões de companheiros que encontram-se em condições de auxílio. Porque quanto mais nos esforçarmos na nossa jornada evolutiva, através do progresso do nosso comportamento moral, nós teremos condições de ajudar o que para trás ainda se encontram. Este é o grande desejo e expectativa dos espíritos superiores em relação àqueles que eles ajudam e orientam. Não deixa de ser um momento especial, a aproximação de estarmos próximos ao fim de mais um ciclo de translação da Terra, mudando mais um ano, meditando, agradecendo todas as dificuldades que tivemos em nossas jornadas, todas as situações que pudemos demonstrar que estamos firmes em nossa caminhada, de acordo com os ensinamentos que vamos recebendo dos espíritos, que os espíritos podem estar encarnados ou desencarnados,
daqueles que vêm ao nosso ambiente para orientar, para ajudar, para chamar a atenção da maravilha que é o universo que nós vivemos. Não podemos esquecer que, se Deus é perfeito, perfeitos são todos os seus seres, as suas obras e as suas oportunidades. Não existe possibilidade de perda de energia, de situações que aconteceram por acaso. Gosto de ressaltar, para tirarmos de nossa mente que a sorte não existe. Não existe nem sorte nem azar. Não existe coincidência. Poxa, que coincidência. Não existe se eu tivesse feito, se eu tivesse... Não existe se. Tudo é como a natureza se coloca à nossa disposição. E precisamos aprender a elevar os nossos pensamentos, as nossas frequências mentais, para que possamos construir os ambientes que desejamos, sempre agradecendo, pedindo perdão. Se por acaso algum dos nossos entes queridos, nossos companheiros de trabalho, de família, estejam em situações difíceis, seja de saúde, seja de relacionamentos, seja de momentos interiores de um certo desequilíbrio, tem uma razão, no mínimo pregressa, e que vamos colhendo os frutos, sendo que foi dito ao fim da nossa leitura que é pelo fruto que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons. Isso significa tudo em nossa vida. Se estamos colhendo alguns frutos desagradáveis no momento da nossa vida, obviamente não fomos uma árvore tão boa no passado. Mas isso não impede que a partir de agora nós mudemos completamente a nossa atitude e retiremos de nossa mente o passado, que não nos pertence mais. Ele já ficou para trás, porque não podemos mudar o que já está feito, mas podemos construir uma nova realidade a partir de agora. Por isso vamos manter as nossas vibrações neste momento maravilhoso que estamos tendo a oportunidade de participar neste planeta, e que nós não fiquemos impressionados com tragédias e mirabolâncias, sejam climáticas, sejam sociais, sejam pandêmicas. Isso faz parte do processo da transição. Precisamos manter o nosso equilíbrio interior e atentarmos para aquilo que nós temos controle, que é o nosso espírito, que é a nossa consciência, que é o nosso momento de contribuir para a espiritualidade superior com as nossas melhores vibrações e amor e perdão a todos. E assim, desta forma, queridos amigos e companheiros, pedimos permissão
para nos direcionarmos à conclusão do nosso bate-papo de hoje, do nosso encontro, desejando muita paz, muita harmonia a todos, que aqueles irmãos que ainda encontram-se em sofrimento recebam luz nos seus corações, para que aqueles que encontram-se ainda no ódio, na vingança, presos nos valores materiais, mentindo ainda de forma exagerada para aqueles que estão ao seu redor, mesmo quando dotados de grande responsabilidade, que esse perdão seja a regra geral, que nós possamos construir um dia melhor, que o planeta nos perdoe, que aqueles que nós agredimos nos perdoem, seja a própria natureza, seja as pessoas. E assim, queridos companheiros, vamos nos aproximando da conclusão deste nosso encontro, desejando paz e harmonia para todos. Sucesso e felicidade nos novos dias e no novo ano que se aproxima. Graças a Deus, graças a Jesus.